Meus amados irmãos, a paz do Senhor a todos. Gostaria de ler 2 versículos na palavra de Deus para nossa meditação, que estão no livro de João, capítulo 7, versículo 38 e 39, que diz assim: Quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de águas vivas correrão do seu ventre. Isso disse Jesus do Espírito que havia de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado. Amém, irmãos? Meus queridos e amados irmãos, temos nesses 2 versículos do Evangelho de João duas situações para meditarmos e darmos uma olhada para dentro de nós mesmos e examinarmos o nosso viver diário e ver se o Espírito que em nós opera é o Espírito de Deus ou é o nosso Espírito. Quem estão comandando o nosso viver e comandando também a nossa velha natureza. Porque no mundo de hoje o que se vê é muitos crentes que não crê como diz as Escrituras. Aleluia. E isso se identifica porque não se vê o fluir do Espírito de Deus, nem em algumas pessoas, em alguns crentes. E não estamos julgando, estamos vendo a situação. Porque pelos frutos se conhecem as árvores. Jesus disse isso. Porque só crer, irmãos, não basta. O diabo também crê. Em Romanos está escrito que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Aleluia. Mas isso só basta? Não, irmão, não basta. De jeito nenhum. Olha o que diz a parte B do versículo. Que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Assim diz a palavra de Deus. É provável que 95% dos brasileiros acreditem em Deus. E isso é algo que é muito comum em nossos dias, irmãos. Numa conversa que Jesus teve com Nicodemos, ele foi bem claro que para entrar no céu tem que nascer de novo. E o novo vem do nascer do Espírito de Deus. E isso acontece quando a criatura aceita Cristo como seu Salvador e recebe o Espírito dele para viver nele, para agir no seu viver diário, comandando a vida deste homem ou desta mulher que recebeu o Senhor como Salvador da sua vida. Aleluia. Meus queridos irmãos e queridas irmãs, nós temos um inimigo terrível vivendo conosco diariamente e precisamos vencer este infeliz. Este infeliz é a velha natureza que temos, que batalha todo instante da nossa vida contra o nosso espírito, querendo impedir que o Espírito Santo flua na nossa vida. E para combater esse inimigo, o crente tem que estar cheio do poder de Deus. Ou é assim, ou você não tem vitória. Eu, este velho crente, acredito que 90% do poder do Espírito Santo em nossa vida, aleluia, é para combater contra o nosso eu e manter esta velha natureza na cruz. Pois o teu pior inimigo é tu mesmo, meu irmão e minha irmã.
E para completar o nosso raciocínio, a parte B do versículo 38 diz: rios de água viva correrão do seu ventre. Irmãos, o fluir do Espírito Santo faz um movimento maravilhoso na mente da pessoa. O ventre espiritual do crente é os seus neurônios, onde o Senhor trabalha, nos dando as informações, nos revelando o seu amor e a sua graça para vivermos em plenitude de vida. Meus amados irmãos e irmãs, atitudes e atos e ações são coisas que identificam um servo ou uma serva de Deus. Isso é tão forte que o crente não precisa estar bem alinhado, bem arrumado, todo bonitão, ou estar falando da sua própria fé, pregando uma palavra eloquente. Não, irmãos. A eloquência não conta. Nem a posição social, nem a sua elegância. A única coisa que precisamos que Deus veja em nossas vidas é o Senhor Jesus vivendo em nós através do seu Espírito Santo. Aleluia! E quando o Senhor vê o mover do Espírito fluindo dentro de nós, as pessoas também veem. Aleluia! Jesus foi o mestre da simplicidade e da mansidão. Aleluia! A sua marca registrada era esse sistema de vida que precisamos exercer na nossa vida diariamente para sermos vitoriosos. Porque viver uma vida de mansidão, de simplicidade, não é fraqueza, não é covardia. Aleluia! Também, irmãos, isso tem que ser identificado em nós por aqueles que nos vê, por aqueles que nos observam diariamente. Aleluia! Irmãos, o poder de Deus para resistir o mal agressor tem que estar presente na nossa vida. Não é para agredirmos, mas para evitar o agressor que vem sobre nós. Olha o que Paulo disse em Filipenses 4:12. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Paulo era um pobre miserável que precisava de graça e de poder. De onde vinha a sua graça e o seu poder para resistir tudo o que ele resistiu? O Espírito de Deus que estava nele. Porque Paulo, irmãos, ele resistiu e foi até o fim, sem fraquejar, sem desistir. E o que Paulo quis dizer com isso? Que o mundo inteiro podia cair sobre sua cabeça, e caiu mesmo. O velho apóstolo foi executado, perdeu a vida, mas não deixou de exercer a fé, quando divulgou em alto e bom tom, para todos ver o que está escrito, porque também ele falou: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Segundo Timóteo, está escrito essa mensagem de Paulo. Portanto, irmãos meus, não se acovardem, aleluia, diante das adversidades. Não se apresente como fracassados. Você pode ser até injuriado, pode ser até maltratado, perseguido, odiado. Mas desamparado jamais você será, porque o Deus da tua vida está contigo. E se Ele fluir na tua vida, não tem quem possa impedir a tua carreira. Então resista, dê lugar ao Espírito Santo, deixe o Espírito Santo te sustentar, até que Jesus volte. E aí você não perderá
a oportunidade, aleluia, de viver a vida eterna com Jesus. Que Deus nos abençoe. Amém.